Descia um índio velho e sem camisa. Usava roupas de homem branco, uma calça suja e botas velhas. Carregava consigo uma garrafa de uísque e fumava um grande cigarro de palha. Sentou-se perto de uma fogueira quase apagada, onde restavam poucas cinzas, e ficou ali fumando mais 3 cigarros. O velho parecia ressacado, cansado e tinha os olhos vermelhos. Um lobo apareceu, mostrando os dentes. O índio apenas o encarou com olhos que pareciam brasas acesas. O animal rosnava, mas ele permanecia imóvel, sustentando aquele olhar. Não satisfeito, esbaforiu fumaça na cara do lobo, que começou a tossir. O animal se lançou contra o índio e os dois iniciaram uma luta feroz. O velho tentava alcançar a faca presa à cintura, enquanto o lobo, sobre ele, buscava arrancar-lhe a cabeça. De repente, um tiro ecoou pela mata. O lobo saiu correndo. A garrafa caiu no chão, derramando uísque, enquanto o índio permanecia caído. Quem havia atirado era um homem forte, de grande bigode e uma estrela no peito. "Quetzal", disse o xerife, "você viu alguns homens passarem por aqui com uma criança?" O índio sentou-se, pegou a garrafa, bebeu um gole e respondeu: "Nada." O homem da lei não entendeu. "Nada o quê?" "O lobo e eu estávamos em uma luta que não podia ser interrompida. Nossos destinos estavam entrelaçados em um combate até a morte." O xerife se irritou. "Quetzal, eu não tenho tempo para suas brincadeiras nessa floresta com lobos." A filha do banqueiro desapareceu. O índio levantou-se, deu as costas ao homem da lei e foi embora. Irritado, o xerife cuspiu no chão e saiu pisando firme. Índio idiota. Longe dali, em uma velha cabana aos pés de uma montanha, uma pequena menina chorava muito. Aos gritos, um gordo dizia: "Cala a boca, senão arranco sua língua." Aqueles eram os irmãos Miller, filhos da falecida viúva Greta Miller. Ela era uma mulher simples e rústica, que trabalhava lavando roupas, mas era extremamente honesta. Seu marido havia morrido cedo por causa das lavras de ouro. O mercúrio acabou matando-o. Os filhos não gostavam de trabalhar. Sempre procuravam serviços leves e, quando conseguiam emprego, não demoravam a ser despedidos. "Eu vou dar um tiro nessa garota", disse Nelson Miller. "Deixa de falar besteiras", disse o irmão. "Se matar ela, não tem recompensa, imbecil." Esse era Charles Miller, o mais malvado dos 3. 3? Sim. David Miller estava do lado de fora da cabana. Era o mais novo dos irmãos e vigiava se havia algum movimento. Depois entrou e encontrou os dois discutindo, algo bastante comum entre eles. Aqueles homens haviam cometido o sequestro porque estavam endividados com a casa de jogos da cidade e viviam passando necessidades por falta de dinheiro. Aquela fora uma decisão impulsiva e mal planejada. Aliás, coisas que aqueles irmãos faziam com frequência. "Agora temos que esperar anoitecer. Amanhã veremos se eles vão seguir as instruções do bilhete", disse Charles. Na casa do banqueiro, uma mulher loira chorava desesperadamente, enquanto um homem andava de um lado para o outro. A residência estava cheia de pessoas. Todos falavam ao mesmo tempo, mas ninguém dizia nada que realmente pudesse ajudar. Thomas Carter, o banqueiro, tentou acalmar a esposa. "O xerife e os homens já foram avisados. Eles vão encontrar a Laura." A mulher apenas chorava. Aos seus pés estava outra criança que, sem entender o que acontecia, também chorava. Era o irmão mais novo de Laura, a menina desaparecida. "A menina estava brincando no quintal e depois desapareceu", comentou um homem negro diante do subxerife Ralph. "E você não viu ninguém? Não ouviu nenhum barulho?" perguntou Ralph. "Eu estava cortando lenha do outro lado do quintal. Depois de um tempo, ouvi a senhora Carter gritando que a filha havia sumido."
Enquanto isso, em uma cabana indígena coberta por símbolos, dormia o velho Quetzal. O tempo parecia ter sido cruel com ele. O som de lobos o despertou. Ao abrir os olhos, percebeu que as 3 garrafas de uísque ao seu lado estavam vazias. Seu rosto se fechou de irritação. Tentou voltar a dormir, mas os uivos lá fora não lhe davam paz. A lua já estava alta quando ele saiu para fora da cabana e avistou ao longe o lobo de antes. Dessa vez, Quetzal sacou a faca e caminhou em direção ao animal. O lobo entrou na mata e o índio foi atrás. Depois de procurá-lo sem sucesso, resmungou. Covarde. Quando se virou, deu de cara com David Miller montado em um cavalo, apontando um rifle para ele. O velho apenas encarou o rapaz em silêncio e começou a sair lentamente da frente da arma. David Miller não apertou o gatilho. Observou o índio ir embora, até que de repente Quetzal parou. Um silêncio tomou conta da floresta. O que foi? Perguntou o jovem. Sem se virar, Quetzal respondeu. Então foi você quem pegou a menina. Assustado, David levantou novamente o rifle. Eu não sei do que você está falando. Seus irmãos idiotas devem estar agora com a menina. Devolvam-na o mais rápido possível. Quetzal voltou a caminhar. Com a voz trêmula, Dave perguntou. Por quê? O velho respondeu sem olhar para trás. Porque vocês são idiotas. A noite caiu e as estrelas surgiram no céu. O xerife espalhou seus homens e alguns voluntários pelas estradas e matas em busca de qualquer rastro da menina. Em seu desespero, Thomas Carter anunciou que pagaria $1000 a quem encontrasse sua filha, uma quantia altíssima para a época. Dentro da velha cabana dos Miller, uma discussão acalorada acontecia. Temos que matar aquele índio, ele vai nos entregar ao xerife. Charles Miller respondeu com a frieza de sempre. Tenha calma. Se o índio abrir a boca, a gente vai saber logo. Você sabe que não estamos sozinhos nessa. Seu rosto era assustador, e aquelas palavras soavam ainda mais estranhas. Mesmo assim, vou descer até a cidade para dar uma olhada. Vocês dois fiquem vigiando a menina. Ele saiu batendo a porta, deixando os irmãos observando a garota, que continuava chorando. Nelson voltou a ameaçá-la. Eu vou arrancar sua língua. David Miller perguntou ao irmão, será que podemos confiar nele? Nelson respondeu olhando para o teto. O Charles confia, então a gente também tem que confiar naquele desgraçado. Na cidade, todas as luzes estavam acesas, algo incomum para aquele horário. O lugar estava agitado e o assunto era um só. O desaparecimento da filha do banqueiro. Suspeitos havia aos montes, provas nenhuma. Na delegacia, Thomas Carter andava de um lado para o outro. Xerife, já é noite e nenhuma pista da Laura. Acho que já mataram minha filha. O homem da lei permaneceu calmo. Calma, Thomas. Você tem uma coisa que eles querem mais do que sua filha. O quê? Dinheiro. Mas até agora nenhum bilhete, nenhum aviso, nada. Logo vai chegar alguma notícia. O xerife continuou. O Ralph dividiu os homens por várias estradas e trilhas. Aposto que ele vai encontrar alguma coisa. Enquanto isso, no meio da floresta, Charles descia a montanha montado em seu cavalo quando ouviu o som de um rifle sendo armado. Era o subxerife Ralph. O silêncio tomou conta do lugar. Levante as mãos, está sozinho? Perguntou Ralph. Charles levantou as mãos. Sim. Aonde vai essa hora da noite? Ao bar da cidade. Ralph baixou a arma. A cidade está muito agitada hoje. Acho melhor voltar para casa. Charles apenas o encarou, visivelmente irritado. Na cabana dos Miller, a menina permanecia quieta no canto do quarto. Seu rosto estava abatido e cansado. Na sala, David tomava um conhaque aflito. Estou preocupado. E se o xerife descobrir tudo? E se ele acabar conosco? Enquanto fritava um bife, Nelson respondeu.
Agora não adianta se arrepender. O que está feito, está feito. Só nos resta esperar. David suspirou. Pelo menos a menina parou de chorar. Nelson olhou para a porta do quarto e gritou: "Claro, senão eu arranco a língua dela." Nesse instante, a porta da cabana se abriu. Era o subxerife Ralph. David empalideceu. "Está tudo bem por aqui?" perguntou Ralph. Os dois irmãos apenas balançaram a cabeça. Ralph entrou, observou a bagunça da casa e fez uma careta. "Esse lugar parece um chiqueiro e ainda fede." Ele caminhou até a porta do quarto da menina. Ao ouvir um pequeno ruído, abriu a porta de repente. A criança estava ali. Ralph virou-se furioso. "Por que vocês não amarraram um pano na boca dessa menina e nos olhos dela? Ela pode gritar e alguém pode ouvir. O xerife espalhou homens por toda a região. Vocês são mesmo uns idiotas." Nelson avançou um passo. "Olha como fala comigo, seu imbecil." Antes que a discussão aumentasse, Charles entrou na cabana. "Calma, rapazes. Estamos todos do mesmo lado." Ralph respirou fundo. "Vocês são muito burros. Deixaram essa menina chorando a ponto de qualquer um escutar." Foi então que David arregalou os olhos. "Nossa." Ralph virou-se imediatamente. "Nossa, o quê? Não vai dizer que alguém ouviu?" David permaneceu calado e olhou para Charles. Depois de alguns segundos, respondeu: "Aquele índio velho deve ter ouvido a menina chorar e agora sabe que ela está com a gente." Ralph perdeu a paciência. "Malditos! Como vocês conseguem estragar um plano que preparei durante meses? A essa hora, o índio pode estar contando tudo ao xerife." Charles respondeu com a mesma calma de sempre. "Conheço aquele índio. Se ele descobriu alguma coisa, deve estar querendo uma parte do dinheiro. Foi por isso que mandou o recado com meu irmão." Ralph começou a andar pela casa, tentando controlar a raiva. "Espero que seja isso. Porque se esse índio ainda estiver por perto, tudo bem. Mas se ele já falou com o xerife, antes de qualquer coisa, eu mato vocês três." Charles sustentou o olhar dele. "Cuidado com as palavras, amigo. Alguém pode acabar acreditando nelas." Os dois permaneceram em silêncio por alguns instantes. Por fim, Ralph decidiu: "Vamos matar aquele índio antes que ele abra a boca." Depois olhou para David Miller. "Você fica aqui vigiando a menina." Aquela noite parecia mais escura que o normal. Apesar da lua cheia iluminar a floresta, havia no ar uma estranha sensação de mau presságio. Algum tempo depois, os três homens chegaram à cabana de Quetzal. Nelson desceu primeiro do cavalo e notou a cabana aberta e se aproximou. Ele entrou na cabana e logo voltou, fazendo sinal de que o índio não estava lá. Ralph resmungou. "Acho que esse maldito já desceu a montanha para falar com o xerife. Se for isso, logo vai aparecer uma multidão de homens por aqui." Silêncio. De repente, um barulho veio do mato. Sem pensar, Nelson atirou. O disparo acertou apenas um esquilo. Charles tentou acalmá-lo. "Ainda não sabemos de nada. Vamos até a cidade. Lá descobriremos o que aconteceu." Os dois irmãos seguiram adiante, mas Ralph permaneceu parado. "Eu fico aqui. Não posso ser visto com vocês." Nelson se enfureceu. "Como assim? Se der problema, só nós vamos pagar. Se eu for para a forca, você vai junto." Ralph respondeu friamente. "Cuidado com essas ameaças, gordão. Não fui eu quem deu bobeira e deixou aquele índio descobrir a menina." "Ninguém deu bobeira. Fizemos tudo o que você mandou. Agora quer jogar a culpa toda nas nossas costas?" Charles interrompeu o irmão. "Vamos, Nelson. Ele fica aqui esperando o índio voltar. Aquele velho não vai contar nada. Ele quer o dinheiro tanto quanto nós." Os homens trocaram um último olhar e os dois irmãos seguiram pela trilha, deixando o subxerife sozinho na escuridão. Voltando à cabana dos irmãos Miller, a menina chorava baixinho, sentada no chão. David colocou perto dela um prato com algo parecido com um bolinho. "Coma, garota.
É um bolinho de carne, é gostoso. Minha mãe me ensinou a fazer. A criança respondeu com a voz trêmula: quero ir para casa. Logo você vai voltar para sua mãe. Seu pai vai pagar a gente. E eu e meus irmãos vamos dar o fora desse lugar maldito. A menina o olhava com os olhos cheios de lágrimas. Aquele moço trabalha com o xerife, ele vai me ajudar. O rapaz deu uma pequena risada. Aquele ali é pior do que nós, menina. Venderia até a própria mãe por dinheiro. De repente, ele parou de rir. Seus olhos se arregalaram enquanto começava a ligar os fatos. Seu rosto demonstrava puro medo. Em voz baixa murmurou: meus irmãos. Menina, fique aqui e não faça barulho. Preciso sair urgente. Aquele rapaz parecia ter descoberto algo terrível. Pegou a arma e saiu da cabana. Assim que abriu a porta, levou um susto. Ralph estava do lado de fora, apontando um rifle para ele. David Miller ficou imóvel, tremendo. Com um sorriso cruel, Ralph comentou: pela sua cara, acho que você já descobriu tudo. David Miller abaixou a cabeça. Você não devia ter entrado na cabana. A menina viu seu rosto. Depois que fosse solta, contaria às autoridades que você estava com a gente. Tenho certeza de que seu plano era matar a menina e depois matar nós três. Ralph sorriu ainda mais. Pelo jeito você não é tão burro quanto seus irmãos. Infelizmente, não posso deixar nenhum de vocês vivo. Já tem gente demais envolvida nessa história. O rapaz escutava tudo em silêncio. Ralph continuou. Pedi ao Charles para entregar um bilhete. Nele havia uma ordem clara: não envolver as autoridades, ou a menina morreria. Mas vocês foram tão burros que nem isso conseguiram fazer. Naquele instante, David Miller levou a mão ao bolso e retirou o bilhete. Ralph deu uma risada. Pelo jeito, você também não é tão esperto assim. Seu irmão, aquele idiota, pediu para você entregar o bilhete e você simplesmente esqueceu. Seu olhar era tomado pelo ódio. Sem esse aviso, o banqueiro chamou o xerife e a cidade inteira se mobilizou. Como a menina é filha de um homem rico, logo isso aqui estará cheio de agentes federais. Ele respirou fundo antes de continuar. Meu plano foi por água abaixo. Mesmo que vocês conseguissem receber o dinheiro e fugir, o xerife estranharia o desaparecimento de vocês. Não demoraria para encontrá-los e vocês abririam a boca rapidinho, levando meu pescoço para a forca junto com o de vocês. David Miller ainda tinha uma dúvida. Mas por que matar a menina? Ralph olhou pela mira do rifle e armou a arma. Vocês falam demais. Tenho certeza de que já disseram meu nome dentro daquela casa. A menina é pequena, mas não é burra. Isso pode me causar sérios problemas. O jovem tentou convencê-lo. Ninguém falou nada. Não precisa matar a menina. O disparo ecoou pela montanha. Ralph abaixou o rifle e falou friamente: eu não posso confiar em ninguém, garoto. Um lobo uivou na montanha enquanto dois irmãos discutiam pela floresta. Nelson não aceitava a forma como ele e seus irmãos estavam sendo tratados por Ralph. Isso não está certo. Quem aquele cara pensa que é para nos tratar daquela maneira? Charles respondeu sem paciência: cala a boca. Suas reclamações não vão nos ajudar em nada. Ele ainda falava quando percebeu um vulto passando entre as árvores. Fique quieto agora! Charles ficou imóvel, com o olhar sério, observando a mata. O silêncio tomou conta do lugar. Restava apenas o som do vento. É você, índio! Sai daí pra gente conversar! Gritou Nelson. O gordo achou ter visto Quetzal e atirou. Nada. O silêncio voltou. Eu vi o desgraçado. Ele estava no meio das árvores. Charles respondeu: fique aqui, vou mais à frente. Mas, irmão, não é bom a gente se separar. Charles ignorou o conselho e seguiu sozinho. Nelson desceu do cavalo e ficou chutando galhos e pedras pelo caminho, como uma criança emburrada. Depois sentou-se em um velho tronco, deixou a arma ao lado e preparou-se para acender um cigarro. Foi quando levou o maior susto de sua vida.
Quetzal estava parado bem à sua frente, segurando um grande punhal. Um grito ecoou pela floresta. Enquanto isso, na velha cabana dos Miller, o subxerife Ralph entrava lentamente com a arma em punho, caminhando em direção ao quarto da menina. Laura o viu e arregalou os olhos de medo. De repente, ele sorriu. Vim te salvar, menina. Vou levar você para casa. Ralph havia mudado de planos. Agora pretendia entregar os irmãos Miller, que poderiam incriminá-lo, salvar a menina e ainda receber a recompensa do banqueiro. Ele se aproximou e perguntou: aqueles homens maus falaram alguma coisa sobre mim, meu anjo? Se falaram, era mentira. A menina, tremendo de medo, respondeu apenas: quero minha mãe. A noite avançava rapidamente. Charles Miller havia procurado o índio por toda a região, mas não encontrara nenhum sinal dele. Ao retornar, avistou seu irmão caído no chão. Nelson! Nelson! Nenhuma resposta. Charles desceu do cavalo e se aproximou. O terror tomou conta de seu rosto ao encontrar Nelson degolado. Índio maldito! Ele armou o rifle e começou a procurar Quetzal. Nada! Gritou pelo índio, mas ninguém respondeu. Índio covarde! Mal terminou a palavra, uma flecha atravessou seu peito. Logo veio outra. E mais outra. Pouco a pouco, Quetzal surgiu das sombras. Permaneceu em silêncio, observando Charles cair sem vida. Depois virou as costas e desapareceu na escuridão, deixando mais um cadáver para trás. Enquanto isso, Ralph seguia pela estrada com Laura montada em seu cavalo. $1000 eram uma fortuna para aquela época, e ele já imaginava o rancho e as cabeças de gado que compraria. Sorrindo, disse a menina: sempre sonhei em ter um rancho e um bom rebanho, e você vai me dar essa oportunidade. Laura permanecia assustada. Os lobos começaram a uivar novamente. A menina estremeceu. Ralph tentou tranquilizá-la. Acalma. O tio Ralph não vai deixar esses cachorros chegarem perto de você. De repente, uma voz surgiu na escuridão. Ela sabe que você é mau. Ralph puxou o rifle imediatamente. Quem está aí? Apareça. Nenhuma resposta. Apavorado, esporeou o cavalo. Então, misteriosamente, vários lobos começaram a surgir entre as árvores. Eram cada vez mais. Laura gritava de desespero. Os animais cercaram o caminho e forçaram Ralph a entrar cada vez mais fundo na floresta, até chegarem a um estreito beco de pedras sem saída. Ao olhar para trás, percebeu que estava cercado. Apontou o rifle para os lobos. Saiam daqui, malditos! Os animais permaneceram imóveis por alguns instantes. Depois, desapareceram lentamente na escuridão. Ralph respirou aliviado. Desceu do cavalo e começou a caminhar com cuidado. Covardes! Mal terminou a palavra, um punhal voou da escuridão e cravou-se em seu peito. Quetzal surgiu entre as sombras. Ralph ainda tentou levantar o rifle, mas seu corpo já não obedecia. A lâmina tem veneno. Seu corpo não vai mais responder. Ralph caiu de joelhos. A arma escapou de suas mãos. Com enorme dificuldade, conseguiu perguntar: mas os lobos? Quetzal respondeu calmamente: fui criado com eles. Conheço seus chamados e também consigo sentir o cheiro da sua roupa suja, do seu suor e do seu medo. Foram as últimas palavras que Ralph ouviu antes de cair morto. Laura observava aquela estranha figura sem conseguir dizer uma única palavra. Na manhã seguinte, toda a cidade estava reunida para organizar novas buscas quando Quetzal surgiu ao longe trazendo Laura. O xerife e Thomas Carter observavam a cena sem acreditar. A mãe da menina correu desesperada. Antes que ela alcançasse a filha, Quetzal segurou Laura sobre o cavalo. Calma, dona. Seu marido ainda tem que me pagar. A mulher gritou:
Me devolva minha filha, índio maldito! Os homens da lei apontaram suas armas. O xerife aproximou-se lentamente. Quetzal, desça a menina. O índio apenas o encarou em silêncio. Thomas Carter gritou. Você sequestrou a minha filha, não vou te dar dinheiro nenhum. Quetzal fechou o semblante. Antes que a situação piorasse, o xerife interveio. Thomas, você vai pagar sim. Quetzal não teve participação no sequestro. Só preciso que ele preste depoimento. Laura correu para os braços da mãe. Depois do depoimento, Thomas cumpriu a promessa e entregou a recompensa ao velho índio. Mais tarde, os corpos dos irmãos Miller e de Ralph foram recolhidos. O caso estava encerrado. Dias depois, no gabinete do xerife, um policial perguntou: Quetzal estava diferente naquele dia, não estava? O xerife respondeu: também achei. O homem da lei olhou pela janela antes de responder. Parecia haver um pouco de bondade naquele velho coração. O policial franziu a testa. Como assim? O xerife suspirou. Quando Thomas disse que não pagaria a recompensa, pensei que tudo estava perdido. Se Quetzal quisesse a garganta da menina, teria sido cortada antes mesmo que qualquer um de nós apertasse o gatilho. O policial permaneceu em silêncio, impressionado.